Sim. Se tiver qualquer problema, me avisem aqui. Beleza. Então tá. Então, primeiro eu queria agradecer ao Pedro, né, ter me convidado para fazer essa apresentação hoje no Journal Club, onde eu vou relatar, na verdade, uma crise convulsiva pós-MT, que foi observada no nosso serviço, né, e depois vamos fazer uma discussão baseada no artigo que também foi compartilhado no grupo, né, que é um survey de crises convulsivas pós-MT. Vamos começar um pouco, vou começar com um relato de caso, né. Então, no dia 12 de março, a gente recebeu em primeira consulta na MT para triagem uma paciente do sexo feminino, natural e procedente de São Paulo, de 49 anos, com pós-graduação em administração, casada, com um filho, e com uma queixa de depressão, um pouco mais de 3 anos, mas talvez seja mais que isso, assim, né? Talvez seja um quadro crônico com episódios recorrentes. Ela, na primeira consulta, se sentia muito ansiosa e angustiada, tinha tido um impacto funcional pela depressão importante, né? Tinha precisado parar de trabalhar 2 meses, porque se sentia muito cansada, com baixa tolerância a esforço mental, com uma queixa de tristeza imensa, desejo de morte, já tinha tido ideação suicida no passado, mas nessa primeira consulta tinha pensamentos de morte, mas sem planejamento ou estruturação suicidas. Deixa eu ver aqui. De antecedentes psiquiátricos, né? Mais ou menos uns 3 anos agora, ela teve um quadro de burnout com muita insônia e ansiedade. Na época, foi tentada a vortioxetina, mas ela evoluiu com mioclonias e agravamento de um quadro pregresso de epilepsia, que eu vou falar um pouco mais adiante, né? Naquela época, o que está descrito no prontuário é que ela tinha uma aura cognitiva, né, e gustativa, seguidas por perda da consciência, confusão mental, mas sem perda de tônus. As crises são rápidas, duração de 30 segundos e um pós-comicial de 1 a 2 minutos. Né? Não temos aí dados de frequência de crises. É uma paciente que já fez uso assim, de muitos antidepressivos, né, escitalopram, mirtazapina, trazodona, bupropiona, usada também em associação para cessação de tabagismo, mas ela teve insônia e não respondeu bem a nenhuma dessas medicações. E uma testagem farmacogenética, né, ela foi caracterizada como uma metabolizadora ultralenta. Opa. Teve antecedentes clínicos, né? É uma paciente que, isso eu cheguei a conversar um pouco com a psiquiatra assistente dela, ela tem crises de ausência documentadas desde os 10 anos de idade. Né? Provavelmente ela tem uma epilepsia congênita. Mais recentemente, houve um diagnóstico de esclerose mesial temporal, que é esclerose hipocampal hemisfério esquerdo, e uma epilepsia de lobo temporal também com foco à esquerda. Ela tem um eletroencefalograma do começo de 2019 com atividade epileptiforme focal de projeção na região temporal esquerda e também uma ressonância de crânio com achados característicos aí de esclerose hipocampal. Né? Ela tem uma presença de alteração de intensidade de sinal na cabeça do hipocampo esquerdo, que é hiperintensa com contraste em T2 e flare, com dilatação compensatória focal do corno temporal do ventrículo lateral, ipsilateral, e perda da sua arquitetura interna. Né? Outros antecedentes, a paciente é tabagista, 10 cigarros por dia, teve um parto normal sem intercorrências, e na admissão no nosso serviço, ela estava em uso de lacosamida, que é um anticonvulsivante usado mais como potencializador para crises parciais, né, mas ela estava usando imunoterapia, e o alprazolam para dormir à noite. O exame psíquico inicial é uma paciente que apresentava humor depressivo, baixa ressonância afetiva, não tinha sintomas psicóticos, mas já apresentava sinais de uma lentificação psicomotora, né, sem ideação suicida. Foram feitos os diagnósticos de episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos, e se manteve o diagnóstico de epilepsia com crises parciais complexas.
E de conduta, foram prescritas 20 sessões de MT a 1 Hz em F4, 1.800 pulsos, uma sessão por dia, para posterior reavaliação. A primeira reavaliação, mais ou menos um mês depois de 20 sessões realizadas, né? Nas primeiras sessões, a paciente se queixava de uma tontura leve, mas com resolução espontânea, e já referia estar mais calma, esperançosa, perceptivelmente menos triste, e o esposo, como observador externo, tinha percebido uma diferença marcante na disposição e ânimo, né? Nesse momento, as sessões foram espaçadas para 3 vezes por semana, e mantido o mesmo protocolo. Ela entrou numa fase de manutenção. Numa segunda reavaliação, no mesmo mês, já fazendo 3 vezes por semana, que ela já tinha feito 29 sessões, a percepção subjetiva da paciente é que ela tinha melhorado bastante, né? Não tinha mais oscilações de humor, tristeza, inclusive tinha desenvolvido, naquele momento, uma maior tolerância aos efeitos colaterais da lacosamida, principalmente náusea, né? Uma paciente que tolerou muito, enfim, tem problemas com essa medicação, mas ainda com alguns sintomas de ansiedade. Então, nesse momento, as sessões foram espaçadas para 2 vezes por semana. E ela seguiu em tratamento e reavaliações. Na terceira reavaliação, né, ela já tinha feito 53 sessões, né, foram praticamente 2 meses depois, já estava na fase de manutenção ainda, né, ela começou a se queixar, enfim, isso foi uma queixa que ela levou para a psiquiatra dela, né, assim, de muitos efeitos colaterais com a lacosamida, né, muitas náuseas, tremores, né, inquietação, e a psiquiatra que acompanha iniciou o desmame da lacosamida e iniciou um esquema para epilepsia refratária com canabidiol oral em gotas e o THC em spray para os momentos de escapes das crises, que era uma paciente que estava apresentando aí alguns escapes regularmente, né, uma epilepsia de difícil controle. Mas do ponto de vista psiquiátrico, ela continuava disposta, menos ansiosa, isso perceptivelmente. Né? E daí as sessões foram espaçadas para 1 vez por semana. Ela volta um mês depois, já tendo realizado 57 sessões, mas aí também mantendo uma boa resposta, mas devido aos efeitos colaterais com a lacosamida, a dose havia sido reduzida de 200 para 90 miligramas. Né, e o canabidiol e o THC spray estavam sendo mantidos nos escapes epiléticos, e aqui acho que algo importante falar, o benzodiazepínico dela também, que era 1 miligrama, também foi reduzido para 1/4, né, estava usando 0,25. Então, nesse momento foram mantidas sessões semanais por mais 8 semanas, mas daí, no dia 3 de setembro, né, na quinta-feira de manhã, durante a sessão de MT, com o protocolo convencional dela de baixa frequência, ela se queixou de náusea, né? Nesse momento eu perguntei para ela se a náusea fazia parte do quadro prodrômico de crise convulsiva, ela falou que não, que ela já estava acostumada a sentir náusea com a lacosamida, né? Que ainda estava com uma perspectiva aí de retirada completa, mas por via das dúvidas eu reduzi o limiar no meio da sessão de 120 para 100%, com alívio das náuseas, né? E ela, perguntada se queria completar a sessão, ela estava se sentindo bem, ela completou a sessão, né? Ela pegou o lanche, pedi para ela ficar um pouco em observação, né, devido às náuseas, e 5 minutos depois de terminada a sessão, ela apresentou os seguintes sintomas, né? Assim, muita angústia, confusão mental, dificuldade para articular palavras, ela não conseguia falar o que vinha à cabeça, o que ela caracteriza como uma sensação de déjà vu muito forte, né, um filme que passa pela cabeça, com imagens vívidas, hiperventilando, e foi de duração curta, acho que menos uns 2 minutos, né, para falar a verdade. E depois, ela teve uma amnésia lacunar em relação ao evento, né. Ela refere que esses são os sintomas característicos das crises parciais complexas que já foram diagnosticadas, que é exatamente assim, né? Ela foi avaliada pelo nosso clínico de plantão, manteve os sinais estáveis durante todo esse tempo, né, pelo menos no pós-comercial, recuperou-se plenamente da crise, consciente e orientada, o esposo veio buscar a paciente, e ele referiu
que a mesma vem apresentando crises frequentes, uma frequência aí de 3, 4 vezes por semana, mas não diárias, geralmente ao final do dia. Né? E daí ele frisou que ela toma todas as medicações de manhã e geralmente os escapes começam a acontecer no final do dia. No entanto, essa foi a primeira ocorrência pós-EMT. Então, ela foi reavaliada há uma semana, foi a última reavaliação, né? Assim, ela veio sozinha, estava bastante tranquila. Nesse dia, ela não fez EMT, assintomática na consulta, né? Do ponto de vista neurológico e psiquiátrico. Ela reconhece, ela tem um bom insight crítica sobre as crises epilépticas dela, né? Um paciente que acha que a MT ajudou durante esse período, enfim. E nesse dia, optou-se por espaçar as sessões ainda mais para de 15 em 15 dias, antes ela rezava semanalmente, e a redução da intensidade para 80% do limiar motor, com orientações à equipe de interrupção da sessão ao menor sinal prodrômico. Então, isso a gente pode abrir para discussão, enfim, ouvir de vocês, depois o que vocês acham. Esse foi o caso, né, e eu vou agora fazer uma discussão sobre o tema, né, assim, de crise convulsiva pós-MT. Se vocês forem ver, a literatura é muito extensa, tem várias, ao longo dos anos, várias revisões sistemáticas publicadas, né, eu fui atrás das mais recentes, e aí a gente tem esse survey aqui da Universidade de Princeton com o NIH, né, que eu usei como base aqui para a nossa discussão, né, e vou detalhar um pouco mais assim, do que se trata essa revisão, enfim, como é que eles fizeram isso, né. Então, o objetivo desse survey, que foi publicado agora em 2019 no Clinical Neuropsychopharmacology, acho que na Psychopharmacology, foi quantificar o risco de crise convulsiva pós-MT por sessão, né, não por indivíduo ao longo do tratamento. E a partir daí, estratificar fatores de risco, né, assim, doenças de base, tipo de bobina, protocolo, sítio de estimulação. Vou, no final da apresentação, trazer uma carta ao editor de Shu e colaboradores da Universidade do Arizona e de uma universidade em Taiwan, né, que fizeram, na verdade, responderam esse survey com uma mini revisão sistemática, e daí a proposta deles aqui não foi somente rastrear de 2012 a 2016, mas foi rastrear o número de registros de crises convulsivas pós-RMT na literatura, desde a incepção até agora, fevereiro de 2020, usando o PubMed e Web of Science. E também estratificar os casos por população, sítios e protocolos de estimulação. Então, a primeira questão aqui, que acho que é um desafio, a gente definir o que é uma crise convulsiva pós-MT. Né? Assim, a definição costuma ser bastante imprecisa. Chequei algumas fontes, assim, bastante variável em relação à fonte. Você tem autores que caracterizam como uma crise até 4 minutos depois de um pulso simples ou pareado, por exemplo, nesse estudo aqui de 2004. Autores que não quantificam, só falam alguns minutos depois da sessão da MT. Nos protocolos de segurança que a gente usa, que são os mais conhecidos, esses aqui de 2009, eles usam essa definição, seja uma crise durante ou imediatamente depois da sessão de MT, e nessa carta resposta, revisão sistemática aqui de 2020, foi a primeira vez que eu vi essa definição aí de qualquer crise até 24 horas depois da sessão da MT, né? Lembrando que a MT tem os efeitos postergados, né? Então são 24 horas de, por exemplo, LTP, né? Que pode ocorrer. Então, essa definição ela é bastante variável. O mecanismo fisiopatológico, na verdade, essas crises são causadas por descargas hipersincronizadas de grupos de neurônios de substância cinzenta, em grande parte devido a um desequilíbrio entre a atividade sináptica excitatória e inibitória em favor da atividade excitatória. Né? Por isso que as crises convulsivas em protocolos de alta frequência, por ser excitatórios, são mais comuns, bem mais comuns do que os de baixa frequência.
E essa informação eu retirei aqui também desses dos guidelines de 2009, né, desse consenso de Siena, que é o que a gente usa até hoje no nosso serviço, né? As crises convulsivas podem ser induzidas pelo MT quando os pulsos são aplicados em frequências altas, em cargas elevadas em relação ao limiar motor, com baixos intervalos entre os trens e também, como eu vou entrar agora, de acordo com alguns fatores predisponentes, né? Então, fazer aqui um breve histórico assim dos primeiros relatos de crise convulsiva pós-MT. Né? A MT começou a ser testada em ambiente laboratorial para fins de pesquisa, né, de mensuração em 1985, e em 1989 teve o primeiro relato de crise convulsiva pós-MT em um paciente de 57 anos com AVC prévio há 6 meses, em região de artéria cerebral média, mas sem histórico de crises anteriores. Ele não era um paciente epilético. Isso foi publicado no Lancet, em 1989. Eu fui atrás do protocolo, na verdade, eles caracterizam de uma forma um pouco diferente como a gente caracteriza hoje, mas enfim, foi um paciente que recebeu o que eles disseram como 7 estímulos, a 40% da capacidade máxima do estimulador, com intensidade de 2 Tesla, por 100 nanosegundos, com intervalos maiores do que 30 segundos. E o paciente teve uma convulsão importante, né? Ele teve uma convulsão tônico-clônico generalizada, durou 10 minutos, com 15 minutos de pós-ictal, e esse paciente, apesar dos autores falarem que ele não convulsionou mais depois, ele começou a usar, devido a esse evento, a fenitoína depois, né? Daí, em 1991, a MT de repetição começou a ser usada na Universidade de Minnesota para mapeamento não invasivo de linguagem, de áreas relacionadas à linguagem, e ativação de focos epilépticos em pacientes. Aí tem um relato publicado também de uma crise motora parcial em um paciente epilético, né? E isso aí acho que não foi nem numa tentativa de ativação de foco epilético, foi acidental mesmo, acho que estava tentando mapear a área de linguagem. E o primeiro relato de crise convulsiva pós-MT em paciente rígido, né, sem medicação e sem história pregressa de epilepsia, apesar de ter uma história familiar de crise epilética febril, né, foi publicado por Pascoal Leone em 1993. E aqui era um protocolo de pesquisa ainda antes dos guidelines de segurança, onde eles estavam titulando diferentes frequências e limiares, enfim, e esse paciente que convulsionou, ele recebeu estímulos em córtex motor primário, num protocolo super experimental a 208% do limiar motor, a 10 Hz. O paciente recebia trens de 300 pulsos, ele convulsionou depois do terceiro trem, né? Teve uma convulsão inicialmente focal, com espasmos em membros superiores, depois generalizou por 57 segundos, foi muito bem atendido, teve recuperação completa, mas manteve uma atividade eletromiográfica persistente depois do final da estimulação. Alguns eventos foram acontecendo ao longo dos anos, né? Em 2009, nessa convenção de Siena, esse consenso, até lá tinham sido registradas 16 convulsões pós-MT, né? E de 2009 para cá, mais algumas, né? Eu vou chegar no final num número. Então, os autores desse survey, eles consideram que essa é a primeira tentativa de se quantificar o risco de crise convulsiva pós-MT por sessão, tá? Além de outros efeitos colaterais, em uma amostra que acabou sendo não representativa de laboratórios e clínicas de 2012 a 2016, né? Os autores desse survey, eles usaram o PubMed para encontrar autores que publicaram qualquer artigo com o termo Transcranial Magnetic Stimulation, fizeram uma primeira chamada com o survey através desse software aqui, o Qualtrics. Os que não responderam, eles fizeram follow-up e ainda por cima contataram 4 associações internacionais de MT para abranger, enfim, o maior número possível de clínicas e laboratórios no mundo inteiro. Eles conseguiram 3.000 e-mails diferentes, desses 2.000 eram válidos, 2.500, mas somente 174 e-mails responderam, ou seja, 7% de resposta, né?
Nesse survey, o que eles perguntaram? O setting, se a MT estava sendo aplicada em clínica ou em laboratório de pesquisa, teste de gravidez em mulheres, assim, tem locais que fazem teste antes de cada sessão, a mulher tem que fazer um beta-HCG, serviços que fazem beta-HCG somente antes do tratamento, serviços que não fazem. Pediu para esses respondentes falar o número total de sessões nesse período, o tipo de bobina usado, e o número de sessões poderiam ser ou registradas ou estimadas. Então, os respondentes tinham essa opção aí de estimar quantas sessões eles fizeram, o que obviamente pode acarretar um viés, né, de recordação, enfim. Quais fatores de risco foram documentados nessas crises, né, o número total de crises convulsivas com detalhes, o número de vezes que MT causou atividade motora persistente depois da aplicação, outros eventos adversos sérios. Então, um survey, na verdade, são esses itens, mas é bem mais longo que isso, tendo material suplementar deles, como eles fizeram. Né? Então, desses 147 que responderam, né, 7% dos que foram convidados, 50% trabalham em hospitais ou clínicas, 18% em ambientes não clínicos, mas com um clínico geral de plantão para atender intercorrência e 7% em ambientes não clínicos com, vamos falar assim, uma clínica próxima de cobertura. Né? Nesse survey, eles identificaram 24 crises convulsivas em um total estimado registrado aí de 318.560 sessões. Na verdade, foram 25 crises, porque eles encontraram uma crise publicada que o autor não respondeu ao inquérito. Eles não usaram essa convulsão aqui para quantificação de risco, apesar dela ter acontecido. O risco por sessão que eles estimaram foi de 0,08 por mil, ou seja, a gente fizer a regra de 3 aqui, uma convulsão a cada 12.500 sessões na população geral. Né? E dessas 24 crises, 4 ocorreram em indivíduos rígidos com protocolos seguros, então o risco cai ainda mais, passa a ser 0,02 por mil. A grande maioria, 80%, em indivíduos com alto risco, mas com protocolos dentro de segurança. Eu vou falar quem eram esses indivíduos de alto risco, e aí o risco aumenta, né, chega a 0,33, e uma crise e um indivíduo com alto risco e protocolo fora do safety guidelines, assim, com bobina em H, inclusive. A maior diferença de risco entre indivíduos de alto risco e indivíduos rígidos foi em relação a pulso único pareado, né, com essa diferença aqui de 0,82 crise por sessão para cada 1.000 sessões indivíduos de alto risco versus 0,03 indivíduos sem risco. E só a título de comparação, se a gente for comparar, por exemplo, estudos que tentaram quantificar o risco por indivíduo, por exemplo, indivíduos com epilepsia, o risco é um pouco maior, né? O risco vai de 1,4% a 2,9% ao longo do tratamento. Então, os autores desse survey, eles pegaram os fatores de risco identificados nos guidelines de 2009, né, e viram quantos desses fatores de risco estavam presentes nas crises, né? Então, as epilepsias congênitas, elas estavam presentes em 7 das 24 crises, né, totalizando 29% das crises. E todos os pacientes estavam em uso de drogas anticonvulsivantes antes das crises. 17% AVC, depois tumores cerebrais, malformações arteriovenosas, transtornos psiquiátricos com medicações que reduzem limiar convulsiva, que eles registraram aqui foram a risperidona, o metotrexate e a mirtazapina, mas isso é uma discussão muito mais ampla, tem inclusive estudos que falam somente sobre a bupropiona, por exemplo, o risco com a bupropiona, se é maior ou menor, mas não foi o caso desse estudo, e sem identificação de fatores de risco aqui, 4 indivíduos, né? E uma observação interessante, os entrevistados desse estudo ressaltaram que 3 das 24 crises, né, ou seja, 2 em epiléticos refratários e 1 em um paciente com tumor, não foram descritos nas clínicas deles como eventos relacionados a MT, mas como eventos espontâneos, sem relação com MT,
uma vez que esse paciente já estava experimentando crises regularmente durante o tratamento com MT. Mas os autores do estudo, mesmo assim, usaram essas crises como crise pós-MT para quantificação do risco. Dessas 24 crises relatadas, 15 ocorreram depois da primeira sessão, mais de 60%, 2 crises depois da segunda e uma depois da terceira. Ou seja, é altamente incomum que essas crises venham acontecer, como aconteceu com a nossa paciente, já numa fase muito avançada do tratamento. Né? O risco de convulsão em indivíduos rígidos variou conforme o protocolo, né? Não houve registros em indivíduos rígidos de convulsão com baixa frequência, com alta frequência convencional. E nesse estudo com TBS, né, foram 0 registros, apesar de terem, sim, na revisão sistemática na outra, registro de crise convulsiva com TBS, um risco de 0,03 com pulso simples, chegando a 0,32 em alta frequência com bobina em H. O risco de convulsão também variou de acordo com a bobina, a mais segura sendo a circular, a figura de 8, passando depois para duplo cone, onde teve um evento, e por fim a bobina em H, onde teve 3 eventos, né, onde o risco é maior. Os autores, porém, eles fazem uma ressalva que eles acham tem poucos registros de MT com bobina em H, de modo que o cálculo do risco para esse tipo de bobina foi frágil, né, de acordo com eles. O risco também variou com sítio de estimulação, né, a área motora primária sendo a área mais arriscada, a área com risco maior, seguido pelas áreas pré-frontais e depois a área parietal com um registro. Né? Tanto, mais uma vez, eles fazem uma ressalva que essa distribuição pode representar mais a popularidade dessas regiões como alvos de estimulação do que propriamente o risco relativo de cada uma delas. Os outros tipos de efeitos adversos, né, que os respondentes identificaram. O mais problemático é a questão da síncope e pré-síncope. Né? Isso aqui é número de respondentes, não de indivíduos. Né? Então, 17% das clínicas que responderam identificaram síncope e pré-síncope pós-MT, né, que é um diagnóstico diferencial importante com convulsão. Inclusive, teria um outro mecanismo, seria muito mais uma reação vasovagal, como, por exemplo, que alguns indivíduos apresentam depois de doar sangue ou punção venosa, né? A dor de cabeça, que a gente conhece um pouco melhor, né? E dor no sítio de estimulação. Náuseas e vômitos, assim, aparece numa quantidade menor, mas a maior parte dos respondentes aí falaram que acreditam que seja mais relacionada à doença de base e medicação do que propriamente a MT. E aqui, relatos aqui de hipomania e mania, enfim, piora de sintomas psicóticos e querendo hospitalização em uma clínica que respondeu, ansiedade, irritabilidade, insônia e zumbido. Essa tabela aqui, né, porque aqui eles publicaram, na verdade, no estudo de Lerner, né, onde eles descreveram aqui, enumeraram todas as crises, essas 25, 24, menos a uma que o autor não respondeu, o tipo de crise, a frequência usada, o sítio de estimulação, né, o diagnóstico prévio, se tinha ou não, né, as medicações e aqui quantas sessões de MT haviam sido feitas antes. Né, depois a gente, se quiser, ele pode ver isso com calma, enfim. E na discussão desse artigo, né, então, eles consideram que isso foi o primeiro estudo sistemático e empírico sobre segurança da MT depois dos guidelines de 1996, né, essa é a opinião deles. Dessas 318.560 sessões, 6% foram feitas fora dos parâmetros de segurança dos guidelines. A gente já falou aqui sobre o risco geral e indivíduos rígidos, e só para colocar isso em contexto, né, esses autores, eles comparam o risco de convulsão pós-sessão de MT, por exemplo, com o risco anual de morte por acidente de carro nos Estados Unidos em 2013, né, que foi 5 vezes maior, né, ou o risco anual de se desenvolver epilepsia nos Estados Unidos, 23 vezes maior. Né? Então, a conclusão para eles é que a técnica em relação à convulsão ainda é bastante segura, né? E que a maior parte das crises, 80%, em indivíduos com fatores de risco. Né? E
um fator de confusão importante aí, mais síncopes. A MT foi considerada segura, né? A MT de pulso único pareado, MT de baixa frequência, alta frequência convencional, tem um risco similar em pacientes rígidos, quando dentro dos parâmetros de segurança, né? E indivíduos de alto risco, 81% das crises com pulso síntese pareado de baixa frequência foram indivíduos de alto risco e 87% das crises de alta frequência, indivíduos de alto risco também. Os dados desses autores não confirmam que medicações psiquiátricas aumentem o risco de convulsão, né? Mas deve ser visto, obviamente, caso a caso. E a maior parte das crises ocorreram depois da primeira sessão, né? Logo de cara, ou nas primeiras 3 sessões. Esse estudo ele tem algumas limitações importantes. A primeira é que a amostra foi pequena, potencialmente não representativa, então os autores consideram que os resultados são semi-quantitativos, né? Eles até questionam se, por exemplo, os que não responderam porque presenciaram mais crises, assim, tiveram algum receio de se expor, né? Segundo, a maior parte que eles consideram foi respondida por pessoas que trabalham com pesquisa, né? Não houve nesse estudo nenhuma crise relatada com Theta Burst, mas poucas sessões foram usadas como base. A maior parte dos entrevistados estimou o número de sessão, então o risco pode ser até maior, porque o que eles consideram? Que alguns respondentes podem ter aumentado o número de sessões estimada para diluir o risco, né? Então eles escrevem isso no artigo, mas que eles consideram o número absoluto geralmente correto, porque a maior parte dos países é de notificação compulsória. Existe provavelmente um viés de seleção, né? Por exemplo, geralmente se evita protocolos de alta frequência em indivíduos epiléticos, então o risco pode ser até um pouco maior. E nesse questionário foi aferido o risco crise por sessão, não por indivíduo. Então, os indivíduos mais suscetíveis geralmente são excluídos dos protocolos de tratamento depois da primeira crise. E daí, eu vou trazer agora essa carta ao editor dessa outra equipe, né, que respondeu, eles parabenizaram esses autores por esse primeiro estudo, mas quiseram complementar com uma revisão sistemática aí no PubMed, no Web of Science, desde a incepção até 2020, e obviamente não é mais aí 25 casos, a gente chega a 41 casos, que eu estava até comentando, a conta bate perfeito. Se você pegar a revisão sistemática de 2009, que tinha 16 casos, né, e você somar com os 25, se a matemática não estiver ruim, aí dá 41, né, enfim, então, estamos aí, enfim, um número muito próximo, né. E nesse caso, o número de eventos em indivíduos sem fatores de risco é um pouco maior, já não é mais 4, é 13, né, e não é mais 19, 28, né, e aqui a estratificação por doença de base, né, então a maior parte, aí 57% de pacientes com transtornos psiquiátricos, ansiedade, transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia, né, depois AVC com 21%, esclerose múltipla, zumbido, hidrocefalia, dor, tumor cerebral, migrânia, né? Aí chamou a atenção do Pedro, enfim, e também chamou a minha atenção que eles não fazem nenhuma menção aqui a indivíduos com epilepsia. Eu não sei para onde foi essa variável, inclusive depois a gente pode até ver se alguém resolve esse enigma, né? Que não tem, né? E a estratificação de risco a proporção de crises por protocolo, né? Mais de 50% dos protocolos convencionais, 22% de IPTMS, depois pulso único, aí as crises com TBS, e em relação ao sítio, né, mais de 50% também córtex motor primário, mas também uma proporção grande aí de convulsões em indivíduos que fizeram no córtex pré-frontal, né.
Se a gente for caracterizar por tipo de crise, né, no estudo que eu falei, o anterior, a maior parte, aí é quase metade, metade, né? Assim, metade de crises tônico-clônicas generalizadas, sejam elas já iniciadas dessa forma ou com generalização secundária, e depois, enfim, algo muito parecido aí de crises parciais, parcial complexa, que é bem mais rara, né? Que foi o nosso caso aqui. E se a gente comparar com aqui com essa carta, dá mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, talvez aqui uma proporção maior de tônico-clônica generalizada, né? E aí, para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês um quadro publicado num artigo de 2004, que foi feito para estimar o risco de crise convulsiva em indivíduos epiléticos que recebiam pulso único, pulso simples ou pareado. E eles usaram nesse artigo de 2004 essa tabela de um outro artigo de 91, uma época bem anterior a tudo isso, os guidelines, né? Com as condições associadas com probabilidade de convulsão pós-MT aí em indivíduos com epilepsia, como é o caso da nossa paciente. Eles listaram essas 5 condições, né? Primeiro, baixa concentração sérica de drogas antiepiléticas, que pode ter sido o caso, o paciente estava reduzindo não só a lacosamida, mas com o benzodiazepínico também, né? A descargas epiléticas interictais frequentes antes da sessão. Aqui o que nos interessa, assim, é o caso dela, né? Assim, crises epiléticas parciais complexas do lobo temporal, mais de 4 por mês. Crises epiléticas espontâneas recentes, ou seja, dentro das 48 horas antes da MT, e a MT aplicada no mesmo lado do foco epilético, né? Que no caso dela, dessa paciente, o nosso serviço, o foco dela é à esquerda, mas ela faz a aplicação em F4 à direita, né? Então era isso que eu queria trazer, e abrir aí para discussão, né? Assim, para vocês ajudarem assim a gerar hipóteses aí de o que pode ter acontecido e condutas, enfim. Legal, Lucas. Obrigado. Primeiramente, gostaria de parabenizar você aí, tanto pela condução do caso, né? Você deu azar, um evento tão raro, né? Mais fácil você sofrer um acidente de trânsito do que ter uma crise na MT, você estava lá. Mas acho que a condução do caso foi bem cautelosa e adequada. Parabéns. E a apresentação, a revisão foi excelente também. Obrigado. Eu queria fazer algumas considerações sobre o caso, primeiro. Você falou que a paciente teve a primeira crise aos 10 anos de idade, se não me engano, né? Você viu com o médico dela ou ela relatou algum episódio precipitante na infância, algum fator como crise febril ou meningite na infância? Geralmente esses pacientes não é incomum a gente ver pacientes com esclerose mesial temporal que tenham uma lesão né, precoce, quando a criança é bem pequena e passa anos sem ter crise, e já na adolescência ou pré-puber passa a apresentar as crises. Você não viu nada disso, né? Não tem isso na Não, história. não tem. Outra questão, ela tinha história de crise tônico-clônica? Não, sempre foram crises focais. O que tem descrito, né, que eu conversei com a psiquiatra, na verdade, o Mansur conversava com a psiquiatra, assim, meu contato foi mais breve agora no final para colher dados para apresentação, né, assim, mas ela falou somente de crise de ausência, né, e essas crises parciais complexas, assim, com também uma multiplicidade de sintomas, né, assim, até sintomas psiquiátricos, né, ansiedade, essa sensação de déjà vu, as imagens, ela diz que ela vê um filme, assim, como se ela ficasse cega e começasse a passar imagens de um filme, que ela diz que ela não quer falar exatamente o teor desse filme, mas é como se fosse um filme, né, que isso acontece, assim, que acho que talvez tenha se modificado ao longo dos anos, né, começou com ausência e foi evoluindo aí, e ela tem esse diagnóstico anatômico, né, de esclerose hipocampal, isso é mais recente, viu, Pedro? Isso aí acho que foi agora, já na idade adulta, né? Tá, certo. Outra questão também, acho que assim, não tem dúvida que ela tinha uma depressão refratária, né? Acho que vários esquemas medicamentosos ela utilizou para depressão. Agora, se ela tem uma epilepsia refratária, é uma coisa que eu fico na dúvida, né? Ou se é pseudo-refratária. Porque ela estava
quando ela começou a fazer as sessões, ela estava com o esquema de lacosamida, né, 200 miligramas dia, e o alprazolam, ou seja, ela estava em monoterapia para epilepsia e com uma dose de manutenção baixa, né, que 200 miligramas dia da lacosamida é uma dose baixa, assim. Você lembra se ela utilizou outras drogas, assim? Ela deve ter usado, porque a lacosamida é uma droga relativamente nova, né? Não sei se ela já usou carbamazepina ou fenitoína no passado. Você tem esse relato? Eu não tenho isso no prontuário dela, né, assim, mas também não tenho essa lista, né, de anticonvulsivantes que ela já usou, que eu acho que é super importante a gente pegar essa lista e acrescentar, né, ao prontuário. Que eu acho que ela já estava fazendo uma subdose, né? Quer dizer, estava tendo escape de crise, 3 a 4 crises por semana, tomando lacosamida em uma dose baixa, e em cima disso começou o desmame, né, da lacosamida e do alprazolam, e associou o canabidiol, que não sei qual a dose exatamente, mas você falou algumas gotas por dia, que 15. provavelmente é subdose também. Então, ela não está muito coberta do ponto de vista de controle de crise, né? Então, assim... E só complementando, Pedro, se você puder comentar como é que é isso do canabidiol na epilepsia, que é algo, acho que é meio novo para muitos de nós. O canabidiol no Brasil ainda não está disponível, né? Ele é feito importado e existem várias formulações, né? Que são formulações líquidas ou óleo do canabidiol. É mais utilizado em crianças que têm epilepsias refratárias e existe uma dose adequada, se não me engano, é 5 a 6 miligramas por quilo por dia, né? Uma dose que você inicia em crianças. E para crianças que têm, né, baixo peso, é uma quantidade muito grande, assim, 20, 30 ml em 2 tomadas por dia, para você controlar em criança. Agora, você pensa em adulto, que deve estar usando uma dessas formulações, e pelo visto, a dose não era em ml, eram poucas gotas que ela tomava, né? Então, assim, com as formulações que eu conheço, muito provavelmente ela está fazendo subdose de canabidiol, que já acho que não seria uma droga adequada para esse caso, né? O canabidiol tem um nível de evidência bom para algumas síndromes epiléticas da infância, né? Que não é o caso da esclerose mesial temporal, que é o diagnóstico dessa paciente. Acho que isso não tem muita dúvida, né? Então, um esquema medicamentoso, assim, muito estranho. Ela estava com uma dose baixa de lacosamida, que é uma droga adequada, mas ela é boa para epilepsias focais, mas uma dose baixa, e entraram com canabidiol, que a gente não sabe exatamente a dose que ela está usando, mas suspeito que seja uma dose baixa. E esse spray de THC como tratamento de resgate também muito mais estranho, né? Porque o canabidiol é um canabinoide que tem alguma eficácia em controle de crise, mas o THC, pelo contrário, né? Altas concentrações de THC, eles são pró-convulsivantes. Então, é um tratamento bem estranho, né? O fato dela estar usando um tratamento que não me parece ótimo e ainda está em desmame da lacosamida, que seria a única droga capaz de segurar as crises dela, ela vem e tem uma crise na MT, depois de já ter feito, acho que mais de 50 sessões, né? Um protocolo de baixa frequência, assim, parece muito uma coincidência, né? A gente nunca vai ter como dizer com certeza, mas... E Lucas, você sabe se... Primeiro, assim, parabéns pela super revisão aí, então, até num período de tempo rápido, né? Foi uns 10 dias, eu sei que você está super ocupado com outras coisas também, e que não é sua especialidade, né, primária, assim, então acho que foi uma revisão que muito boa, né? Acho que se você tiver tempo, interesse, sei lá, se o Pedro puder ajudar ou não, talvez fazer uma publicação do tipo relato de caso e revisão rápida da literatura, alguma coisa assim, que acho que contribui. De qualquer maneira, acho que seria até interessante apresentar uma aula assim lá no nosso curso também, né? Então, que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? A gente sempre fala, olha, estimulação da crise compulsiva, não sei o que, sei que lá. A gente nunca elabora muito isso, né? Em uma aula formal. Então, se você... eu acho que valeria a pena introduzir essa aula que você deu lá no nosso curso. Obrigado, André. E outra coisa que eu reparei, a paciente também não estava tratando da depressão com droga, né? Pelo que eu notei. Pois é, André, eu fiz a revisão do prontuário, né, assim, e tive um contato
mais breve com a psiquiatra que acompanha, né? As medicações que estão registradas são essas, né? Mas obviamente que eu acho que isso é uma questão importante. Assim, acho que vale a pena só se certificar com a paciente mesmo, assim, se ela está tomando algum antidepressivo ainda, né? Uhum. Exato. Mas eu concordo, assim, eu acho que é uma questão que realmente precisa se certificar, né? Assim, Não sei se o Leandro está aí, mas uma coisa que o Leandro gosta também. Eu voltei, eu perdi aí o meio, né? Eu não vi o caso, na verdade, eu vi a revisão. Mas acho que seria se teve alguma hipótese de SINEP em algum momento para essa paciente, tanto na crise que ela teve ou no histórico dela. Você sabe? Isso você também não mencionou muito, mas você sabe se já teve um... Acho que antes disso, ela tá com a EPI ativa? Tá. Sim. Qual que é a frequência? Olha, eu conversei com o esposo dela, ele falou que não chega a ser diária, mas é quase isso, assim, são, por exemplo, 3, 4 vezes por semana, às vezes frustro, às vezes a crise mais completa, mas que se mistura muito com os sintomas psiquiátricos dela, né, assim, às vezes são crises de angústia, enfim, mas ela já está começando a saber, por exemplo, que o déjà vu é mais característico da crise. Ela teve a crise que ela teve lá foi como? Ela teve uma crise com déjà vu, com imagens visuais que invadiram a cabeça dela, que ela falava que era como se fosse um filme, né? Ela não conseguia articular palavras, assim, ela tentava falar, mas ela não conseguia, né? Ficou angustiada, ela hiperventilou, assim, durante uns 2 minutos, e que quando ela voltou, ela não se lembrava mais do que tinha acontecido nesse período, né? Ela disse que só se lembrava do déjà vu no começo, mas ela não tinha mais uma vivência temporal, assim, do que tinha acontecido, né? E o que ela está usando de droga antiepiléptica? Desculpa, acho que eu não estou ouvindo. O que ela está usando? De quê? De droga antiepiléptica? Ela está usando lacosamida, numa dose agora de 90 miligramas, o canabidiol em gotas, né, que a gente não sabe a dose, e ela tá usando também uma formulação de um derivado de THC, não precisa certificar realmente se é THC, em spray para o momento da crise, né, assim, como se fosse uma medicação de resgate. Acho que tem uma grande chance de ter sido, ela ia ter a crise de qualquer forma, né? Eu acho que, né, com essa frequência alta de crise, a mesma crise que ela tem sempre. Eu não sei se ela está controlando bem essa crise, né? Porque eu olhei o prontuário dela, tem metade lobo temporal esquerdo, né? E é bonitinha, né? Ela tem até indicação cirúrgica se ela for refratária, né? Se tomou direito aí os remédios, né? Com essa frequência alta de crise. Né? É algo, tudo bem, não é a gente que vai discutir isso com ela, né? Mas talvez ela teria, independente da estimulação, né? Isso é a verdade, né? A gente não vai ter certeza, né? E uma coisa que eu achei, chamou a atenção, é que é uma psiquiatra que está manejando, né, no IPQ. Ela... deixa eu checar só aqui, a formação dela... Eu acho que como psiquiatra, sim, André. Eu não vi isso, mas outra coisa que eu vi, que o Mansur tinha escrito no prontuário, é que desde de maio ela não está dormindo bem, que piorou por problemas com o marido em casa. Então, assim, privação de sono ajuda a piorar a frequência de crise aí também. Então, mais um fator aí para talvez ter ajudado a piorar, né? Sim, eu concordo. A psiquiatra dela, ela trabalha também no IPQ, fez doutorado e pós-doutorado, enfim, talvez a gente tenha mais acesso a ela, né, assim, para conversar mais, aí talvez para fazer complementar os dados, né.
Mas esses casos tem umas coisas, né? O canabidiol tem mais evidência, assim, nas crises, somente generalizada e mais na infância, né? A epilepsia do adulto é bem duvidoso, né? E principalmente a epilepsia lobo temporal, né? Parece que o tratamento principal dela é com o canabidiol, né? Acho que é naquelas coisas. Eu não sei o que ela já usou, né? Se já usou tudo e não funcionou, né? Mas é engraçado, né? O tratamento que não deveria ser de primeira escolha é o que ela está mais usando, né? E, enfim, né? Até usar na crise canabidiol, né? Isso aí não vai acontecer nunca, né? Não vai fazer efeito na hora, né? Não faz o mínimo sentido isso, né? Mas, enfim, né? Isso é outra história, né? Também. Mas eu acho que ela tem 3 vezes por semana, dia sim, dia não, né? Então, assim, talvez não tenha sido MT mesmo, né? Se eu pensar que ela faz o tempo todo MT com a gente, nunca teve nada, né? Acho que tem uma grande chance de ser o acaso mesmo. Ia ter de qualquer jeito. Né? Enfim. Mas aí só trazendo um outro aspecto aí, né? Vamos imaginar um cenário um pouco diferente, né? De gestão de risco, assim, né? Será que se a gente tivesse aí num país que faz mais litígio médico, né? Esse tipo de coisa, e a gente tivesse acompanhando uma paciente que tivesse, que nem ela, fazendo crises dia sim, dia não, né? Será que do nosso ponto de vista também não teria sido o caso de suspender MT e falar, olha, ajusta aí o tratamento para epilepsia e depois a gente continua, né? Só fazendo um brainstorming aqui. Teoricamente faz baixa frequência, né? Que não seria uma contraindicação. Eu acho que tem isso, né? E, enfim, né? Teoricamente, a baixa frequência poderia ajudar a tratar a epilepsia, inclusive. Tudo bem que a crise dela é até do outro lado, né? Do que a gente está fazendo, né? Mas... E ela vai continuar fazendo, né? Pelo que eu vi no prontuário. Pois é, a conduta foi espaçar mais, né? Ela estava fazendo aí semanalmente, agora quinzenalmente, né? A gente ajustar esse limiar motor aí, deixar em 80%, né? Eu acho que com vistas realmente a fazer um desmame e talvez dar alta, né? Assim, eu acho que... Quem que é a psiquiatra dela, Lucas? Ela chama Ana Gabriela Roni. Ela do toque. A Ana Dora da canabidiol para todo mundo, tá explicado. Acho que ela é a médica que mais prescreve canabidiol no país. Tá explicada. É até gente boa, mas ela não manja de EPI, né? Não. E primeiro teria que ver, né? Se essa depressão é periquital, imperiquital. Porque imagina, se for periquital, tem que controlar a crise, né? Não faz nenhum sentido ficar fazendo MT, né? Só se MT tá ajudando a reduzir crise, né? Ela até poderia ter uma indicação formal até de ECT, que seria melhor para ela, controlaria as duas coisas. Mas enfim, né? Ela é uma paciente assim, sabe? Pelo menos o contato, assim, ela é bem preservada, né? Assim, ela é uma paciente que tem um insight, uma crítica muito boa. Ela desenvolveu, isso que dificulta, ela desenvolveu realmente uma gratidão aí pelo MT, pelos resultados que ela teve para a depressão dela, né? Ela até no dia ela falou assim, não fica assustado, porque eu não quero parar o tratamento, quer dizer, isso é o ponto de vista dela, né? A paciente. Né? Porque eu não quero parar, e acho que isso pesou um pouco, né? Ela teve uma resposta e ela também teve piora da epilepsia dela com Brintelix, né? Ela teve piora da epilepsia com medicação também. Então, é um caso complexo, né? Eu acho que ela precisa ter alguém que manja de EPI vem do caso, né? Um neuro ou um psiquiatra, pelo menos especializado nisso, né? Acho que esse aí que a gente está meio rendido aí, né, no caso, né? Porque isso, talvez ela não esteja sendo bem tratada da EPI, né? Eu acho que deve ter sido o acaso, se eu fosse chutar aí com essa alta frequência de crise, com esses remédios que ela está tomando aí, ela já é refratária. Eu acho que realmente deve ter sido o acaso, mas não dá para a gente jurar, né? Mas se ela tiver de novo em outra sessão, aí realmente rever, né? Eu acho que assim... Mas fala aí, Pedro. A paciente é uma paciente bem orientada, esclarecida, né? Já fez várias sessões, teve uma boa resposta.
Eu não sei, assim, parece muito que foi uma coisa coincidental, concordo com o doutor Alejandro. Acho que não seria o caso de pensar em suspender, não, ainda mais para um paciente que teve benefício do tratamento, né? Eu pensaria em fazer as Eu duas coisas observaria também. concomitantemente, manteria o tratamento mais espaçado e tentaria falar com o médico dela ou encaminhar para o neurologista para fazer uma otimização desse tratamento para epilepsia, que me parece muito pseudo-refratária, assim, né? Ela não está fazendo... Então, parece por essa história, né, Pedro? Talvez fazer um termo de consentimento esclarecido, né, para paciente, explicando direitinho, para a gente, né, se resguardar do ponto de vista jurídico, não sei. Enfim, é o que eu penso. Não, eu tô sendo, assim, um pouco de advogado do diabo aqui, né? Eu acho que realmente parece que se ela estava tendo crises dia sim, dia não, é muito mais provável que em algum momento ela ia ter. Assim, a única coisa que fugiu um pouco do padrão dela, que, segundo o Lucas comentou, né? Ela teve de manhã e normalmente ela tem no final do dia, né? Mas, enfim, isso também não é nada, né, super específico. Agora, eu fico pensando também em algumas outras coisas que o Lucas comentou aí, né? Então, uma que você comentou é que a definição de crise pós-MT varia muito, né? Então, tem até alguns que consideram que pode ser 24 horas depois da sessão, né? Se a gente considerar essa definição, talvez ela tenha tido já mais de uma, né? Porque se ela faz MT de manhã e tem crise no final da tarde, né? E se isso aconteceu algumas vezes, né? Pode ser que ela tenha tido mais de uma crise pós-MT, considerando esse critério amplo, né? Eu acho que isso talvez tenha sido uma coisa que não foi questionada, mas acho que valeria a pena, né? Teve outras vezes que você fez MT de manhã e teve crise convulsiva de tarde, né? E aí outra coisa que o Lucas apresentou, né, que falou, olha, né, os critérios lá atrás, mas de certa maneira são verdade, né? Assim, até hoje ela estava reduzindo a dose da medicação anticonvulsivante eficaz, né? E aí introduzindo aí o canabidiol que pelo jeito não é eficaz, né? Ou que não tem evidência de eficácia para a crise dela, então ela estava reduzindo um anticonvulsivante e vai colocando nada no lugar, né? Ela estava com crises descontroladas, né? Tem relatos na literatura de crise induzida após pulso único, né? Ou pulso pareado, que nem o Lucas comentou, né? Então poderia ter baixa frequência também. E tem relatos de crise pós-pré-frontal, né? Então, se for pensar, e aí pensando tudo isso por um lado, e por outro lado, né, que é a frequência que está agora, que é quinzenal, né, 2 vezes por mês, com limiar motor de 80%, sei lá, parece que a gente ficou no meio do caminho, assim, né, mas eu também questiono qual que é a eficácia, né, de 2 sessões de MT por mês, com limiar motor a 80%. Né? Será que a gente só não está... Aí, de novo, né, aquela pergunta, se a gente estivesse num lugar, nos Estados Unidos, por exemplo, né, que a litígio médico é uma situação comum, né, o pessoal processa por qualquer coisa. Né? Será que nesse tipo de situação a gente não se expõe a um risco até desnecessário, né, porque a eficácia desse tratamento, nem lembro como é que era um limiar 80% de eficácia, mas super baixo, assim, né? E nessa frequência, e se até pode ter outras causas aí, como uma depressão perictal, que o Leandro comentou, será que não seria mesmo o caso de talvez não interromper para sempre, mas controlar um pouco mais as crises, depois a gente voltar a fazer estimulação? Fico me perguntando isso, para falar a verdade. Acho que tem que conversar muito bem com a paciente, né? Acho que é isso. Acho que é algo que não dá para te conversar, não sei quanto que ela conseguiria entender esses riscos,
Mas eu acho que talvez a gente combinar de... Até a Ana é fácil de conversar, viu? Uma Sim. pessoa que dá para te conversar. Até para ter, às vezes, falar isso para a Ana e ver se tem algum neuro aí, alguém para ver a CPI dela, né? Porque eu acho que é aí que está sendo o problema. Sim. Exato, né? E aí ver realmente, né? Às vezes ela nem está precisando da MT, né? Ou ajuda mesmo, mas enfim, né? Mas o principal problema dela hoje, acho que não é nem, não sei como é que é mais grave, né? A depressão ou a epilepsia, mas precisa tratar o que é mais grave. Mas com essa frequência de crise aí, eu acho que tem que considerar tratar essa epilepsia antes aí. E até nem sei se da depressão ela tentou medicamentos o suficiente, né? Assim, essa história Tudo bem, se piorou a frequência de crise, né? Isso pode acontecer mesmo, mas eu acho que falta realmente alguém tratando todo aí, né? Sim. Tá muito jogado, né? E a gente fica... Esse é o problema nosso, né? Porque não são nossos pacientes, a gente fica meio rendido, né? Com esses casos. Ver até se ela já usou a lamotrigina, por exemplo, né? Se ela já fez uso, né? Porque eu não tenho acesso a esses dados ainda, né? Assim, acho que para realmente tem algumas questões que precisa rever com a Ana, né? Assim, ver, ou com algum neurologista que esteja acompanhando um conjunto, né? Enfim. Imagino que é quase certo que ela já tentou pelo menos alguns outros anticonvulsivantes que a gente não está sabendo aí na história, né? Não sei, eu já vi vários pacientes da Ana, todos usam canabidiol, assim, todos. Uns 4, 5. E nenhum era epilepsia, os outros, só para tomar. Nenhum era epilepsia? Não, os outros não. Nenhum. Então, assim, ela usa muito mesmo. O problema é usar ele como primeira linha, né? Acho que esse é o problema, né? E aquilo, ela tem uma epilepsia, teoricamente, que pode ser curável se for refratária, né? Por isso que a gente vê que tem uma bizarrice aí acontecendo. Né? Tudo bem, talvez ela não queira operar, tem outros, não sei isso aí por trás, né? Mas, assim, você tenta algo que não tem evidência, sabendo que ela tem uma epilepsia que talvez possa até ter um bom prognóstico aí, né? Com uma frequência elevada, com crise desperceptiva, assim, tá mal cuidada, né? Essa é a verdade. Ela tem 31, é isso? Ela tem 49 anos, André. 49. 49, eu vi que em relação ao canabidiol, né, assim, o FDA, acho que o Pedro também pode complementar melhor, né, o FDA está realmente sério, assim, não sei se já regulamentou, né, mas está regulamentando para epilepsia refratária, né, assim, não, mas a evidência é muito para criança, para adulto é bem duvidoso. As meta-análises para adulto vem tudo negativa. Então, assim, é legal tentar quando não consegue, mas eu não sei se ela está fazendo feijão com arroz, né? Eu acho que essa é a questão, né? Parece que, assim, tudo bem tentar o canabidiol, mas não deixa de fazer o tratamento principal, né? Claro, concordo. É lógico, ela já fez tudo e não respondeu. Pode ter acontecido isso, ela tentou tudo, não respondeu, não tem alguma contraindicação cirúrgica, e realmente aí o canabidiol é a última saída, é outra história, né? Mas tá estranho, né, esse caso, né? Não parece que ela é super refratária, né? É o que tem acontecido muito, não sei se esse é o caso dessa paciente, né, mas é o paciente demandar o canabidiol, porque vê na mídia e tudo, e não quer tentar outros tratamentos que têm eficácia comprovada, e às vezes até procuram os médicos que já sabem que prescrevem muito canabidiol, já pensando nisso, entendeu? Uma demanda do paciente, né? Não sei se é o caso dela. Mas talvez o que a gente possa exigir é ela passar num neuro... A gente pode falar, a Ana é bem aberta, talvez a gente passar num neuro aí de confiança também, para continuar, né? Para também não passar em qualquer maluco aí que faz a mesma coisa, né? A Ana cobra caro, assim, se ela consegue passar na Ana, dá para passar praticamente quem a gente quiser, assim. Acho que é uma coisa que a gente pode fazer um acordo, falar com a Ana antes. É uma paciente de fora. Uma paciente de fora. Se a paciente quiser muito ficar fazendo, né, MT, essas coisas. Acho que até essa crise convulsiva é um bom pretexto aí para falar, seria legal para a gente ter um neuro avaliando, né? Pode nem falar, não vai falar que ela não está tratando bem a epilepsia, né? Mas falar por causa da crise. Sim. Mas e que é muito raro, né? A crise, não sei o quê. Seria legal passar num neuro, porque é paciente que eu continuar usando estimulação.
esse tipo de coisa. Legal. Mas eu acho que realmente precisa ver isso. Ela vai voltar, André, acho que nessa semana, ela não volta mais, acho que ela volta na. Agora eu estou na dúvida se ela já vem amanhã ou se ela vem na próxima quinta, né? De todo jeito, a sessão está 80%, né? Então acho que o risco vai ser muito baixo, né? Espero que não aconteça de novo. Mas eu acho que essa acontecer de novo parar, né? Aí também não há dúvida, né? Não dá para ficar dando sopa pro azar, né? Também. Eu acho que realmente não pode acontecer de novo, né? Assim, acho que eu concordo com o André, assim, tipo, com essa paciente. Em particular, acho que está faltando realmente um link aí com uma coisa que pode ajudar é a gente dar um diário de crises para ela, né? Porque aí a gente consegue ver se tem relação com a MT, né? Vai que, sei lá, 24 horas depois da MT, ela sempre tem uma das crises dela por semana. Aí a gente fala, não, peraí, né? Vamos parar de fazer que a gente está atrapalhando outra coisa. Isso aí. Boa ideia. Acho pessoal. Que a crise mesmo é uma boa. De repente orientar ela, Lucas. Às vezes ela já faz, né? Porque esses pacientes realmente, às vezes ela fala que tem 3, 4 crises por semana e pode estar tendo muito mais, né? Isso aí frequentemente é subestimado também. E às vezes ela não lembra, né? Se for parcial complexa, tem isso também. É verdade. Não sei se ela fica com o marido o dia inteiro também, né? Seria testemunha. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Sim. E até interessante, não só falando do comentário final, nesse survey aí que você fez, fiquei com a impressão em algum momento que talvez exista uma certa subnotificação de crise na MT em geral, ou não te pareceu isso? Pois é, André, o que é que eles falam, né? Eles falam que o número absoluto é muito difícil de errar porque é de notificação compulsória, né? E é uma coisa que as clínicas fazem de rotina. O que pode estar errado, na verdade, é o número de sessões, né? Assim, porque a maior parte estimou, né? Eles não tinham registro do número exato. Então, se esse número for menor, na verdade, o risco por sessão é maior, né? Se o número for maior, enfim. Agora, a gente fazendo a conta da revisão sistemática anterior, mais esse survey, por incrível que pareça, bate exatamente o número dessa última revisão sistemática de 2020, que foi 41 crises, né? Ou seja, praticamente todo mundo que relatou respondeu ao survey, né? Praticamente todo mundo que relatou respondeu, né? E principalmente os centros de pesquisa, enfim, apesar de ter sido um índice de resposta baixo, né? Mas, enfim, o pessoal relatou, né? Mas é difícil estimar o risco realmente, é difícil também contar quantas sessões de MT foram realizadas no mundo todo, né? Sim. É interessante, assim, é um dado interessante. Legal. Beleza. Acho que é isso, pessoal. Legal, obrigado. Então, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigado a você, Lucas. Tchau, tchau, gente. Até mais. Lucas, depois você me manda os slides, que eu perdi um pedaço. Eu vou te mandar agora. Vou te mandar por e-mail. Tá bom? Tá bom, obrigado. Falou, nada, Leandro. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.